Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: quem será o campeão espanhol? Barcelona? Real Madrid? Quem é favorito para levar La Liga? É o tema do vídeo de agora. Você já chega deixando o like, se inscrevendo no canal, aqui no canto sininho das notificações para você ser avisado quando tiver novo vídeo novo aqui no canal. Você deixa lá marcado, porque a gente vai falar sobre isso na manhã deste sábado. O Campeonato Espanhol começou nesta sexta-feira com 2 partidas. Muita gente até criticou, né, o fato do Campeonato Espanhol começar com um pouco midiático, vamos dizer assim, Girona contra Rayo Vallecano, né? Os 2 jogos de sexta-feira do Campeonato Espanhol foram esses aqui. O Rayo Vallecano ganhou do Girona por 3-1 fora de casa, e depois o Villarreal recebeu na volta do Oviedo. Lembra o Real Oviedo? Time muito tradicional, um tempão afastado, chegou aí para a 3ª divisão, ou enfim, e voltou, mas voltou perdendo pro Villarreal por 2-0 lá no estádio El Madrigal. Então muita gente criticou, né, o Javier Tebas, o polêmico e o, na minha visão, desqualificado Javier Tebas, por começar o Campeonato Espanhol com um jogo que não seja do campeão, né? E muita gente criticou isso, porque o Liverpool abriu o Campeonato Inglês, o Napoli vai abrir o Campeonato Italiano, o Bayern vai abrir o Campeonato Alemão, e o Campeonato Espanhol foi aberto com, de novo, pouco midiático, embora por exemplo, o Rayo Vallecano seja um time muito interessante de ver jogar, um pouco midiáticos Girona e Rayo Vallecano. Mas eu tô aqui, esse vídeo não é para falar sobre isso, é para falar sobre quem eu vejo como favorito para ser campeão espanhol. E por que eu tô falando isso? Porque eu tava navegando lá pelo app da KTO, você já sabe, KTO, casa segura, totalmente regulamentada. Se você quer se divertir, quer fazer a sua jogada, a KTO é a indicação aqui do canal do VSR. Você vem no primeiro comentário fixado aqui, tem um link para te levar lá direto para kto.bet.br. Você já sabe que você pode perder o seu dinheiro, não tem conto de fadas aqui, não tem certeza de investimento, isso não é investimento, você pode perder o seu dinheiro, então você só vai jogar aquele valor que você sabe que você pode perder, um valor que você ia jogar que você ia usar para se divertir, você pode usar para jogar lá na KTO. E aí eu fui ao app da KTO, olhar lá as opções de longo prazo. E para minha surpresa, quem é, segundo a cotação da KTO, o favorito para ganhar o Campeonato Espanhol é o Real Madrid. Aqui estão as cotações de longo prazo para título espanhol. O Real Madrid, nesse momento, né, é o maior favorito, com a cotação de 1,80, e em segundo o Barcelona com 2,10. Quer fazer a sua jogada com responsabilidade, sabendo que é proibido para menores de 18 anos, primeiro link, no primeiro comentário fixado, te leva lá direto. Eu olhei isso e só lembrando, né, para quem não sabe muito como funcionam essas cotações, quanto menor a cotação, mais favorito um time é. Nas cotações, nessas casas, funciona ao contrário. Cotação maior quer dizer que tem menos possibilidade de acontecer. Cotação menor é algo que tem mais possibilidade de acontecer. Então, se para a KTO o Real Madrid tem 1,80 de cotação e o Barcelona 2,10, o Real Madrid é ligeiramente favorito para ser campeão espanhol. E aí isso me espantou, me estranhou. Por quê? Porque, na minha visão, esse Campeonato Espanhol, eu vejo o Barcelona como favorito. E por que isso? Por uma questão simples. Um campeonato como o Campeonato Espanhol, que há muito tempo é um campeonato dominado por 2 clubes, você teve lá em 2014 e 2021 o Atlético de Madrid se metendo entre eles. Se não fossem esses 2 títulos do Atlético de Madrid, e que o segundo, se eu não me engano, nos 2 foi o Barcelona, o último campeão espanhol sem ser Real, Barcelona e aí nesse caso o Atlético, foi o Valência em 2004. Então olha só, a última vez que um time foi campeão espanhol, tirando os 3
que se colocaram como times mais fortes da Espanha nos últimos... no século, podemos dizer, ou praticamente no século, ou nos últimos 15 anos, já que o Atlético de Madrid virou a chave na era Simeone. O último foi o Valência em 2004, cara. Ou seja, nós estamos em 2025, mais de 2 décadas. Então, assim, pode entrar. Fala. Oi, cadê o meu computador? Seu computador tá lá na... acho que tá embaixo da cabeceira da sua mãe. Tá? Tá. Acordou? Bom dia. Bom dia. Beijo. Então, assim, isso dá mais de 2 décadas. É muito tempo. Então virou uma corrida de 2. De vez em quando o Atlético de Madrid aparece ali para fazer uma graça. Tanto é que na cotação da KTO, não sei se vocês repararam, Real Madrid 1,80, Barcelona 2,10. O próximo, o terceiro, é o Atlético de Madrid com cotação 9. Olha só, do segundo, que é o Barcelona, pro Atlético de Madrid, praticamente 7 pontos de cotação. 2,10 contra 9. Então é uma corrida de 2. É basicamente uma disputa de 2, embora o Atlético de Madrid tenha se reforçado muito bem do meio para frente, né? O Atlético de Madrid trouxe o Baena, um jogador muito criativo, trouxe o Almada, um jogador muito criativo, então ele pode ter uma linha de frente com Baena, Griezmann, Almada e Julián Álvares. É uma linha de ataque de respeito, cara, de muito respeito, se o Simeone quiser botar todo mundo para jogar. Mas enfim, e aí me estranhou muito essa cotação, porque eu vejo o Barcelona como favorito. E por que eu vejo o Barcelona como favorito? Eu queria ter gravado esse vídeo no início da semana passada. E se eu gravasse esse vídeo no início da semana passada, eu falaria a seguinte frase: o Barcelona é favorito porque ele não tem nada a fazer no seu time titular. Nada. Tá tudo pronto. Só que na semana passada, já que eu não gravei o vídeo na semana passada e tô gravando neste sábado, nesses 7 dias que se passaram aí, o Barcelona perdeu um titular, e um titular importante, que é o Íñigo Martínez, que foi lá ganhar uma grana boa lá no futebol saudita. O Íñigo Martínez foi para o Al Nassr. Então, nesses últimos 7 dias, a gente viu o Barcelona perder um titular, e acho que até um titular importante, né? Porque o Íñigo Martínez na temporada passada, apesar de já ser um jogador de 34 anos, não é isso? Isso, 34 anos, foi um jogador que encaixou perfeitamente no esquema, ou no sistema, melhor dizendo, do Hansi Flick, né? Ele foi um cara que ele conseguiu dar um pouco de tranquilidade, um pouco de tutoria para o Cubarsí. O Cubarsí cresceu de produção jogando e como firmes de dupla de ataque, com dupla de defesa com o Íñigo Martínez. E o Íñigo Martínez, apesar de já ter 34 anos, conseguiu lidar bem com essa pressão alta, com essa subida de marcação, com essa linha de marcação lá na altura do grande circo. Então ele conseguiu funcionar isso muito bem. Se eu tivesse gravado o vídeo no início da semana, eu falaria: o Barcelona não tem nada a fazer no time titular. Agora, com o Íñigo Martínez saindo para o Al Nassr, e pesou demais uma proposta, segundo o Íñigo, irrecusável para um jogador da idade dele, no estágio dele de carreira, e até o Hansi Flick falou que entendeu perfeitamente a lógica da decisão, o Barcelona tem uma coisa a fazer, que é achar um companheiro para o Cubarsí. Teoricamente, não era para isso ser um problema, porque era só falar: beleza, o Íñigo saiu, vai entrar o Ronald Araújo, Cubarsí e o Ronald Araújo é uma excelente dupla de zaga. A questão é que o Ronald Araújo, depois da lesão grave que ele teve, e depois de algumas outras lesões, o Ronald Araújo tem enfrentado problemas físicos, ele não voltou sendo o mesmo jogador. Não sei se tem aí uma pegada também de questão psicológica, porque desde daquela expulsão do Ronald Araújo contra o PSG nas oitavas de final da Champions de 24, desde aquele vermelho ali, e que foi um vermelho que mudou o destino do confronto, até então amplamente dominado pelo Barcelona, o Ronald Araújo não voltou a ser o mesmo jogador confiante e tudo. Então não sei se tem aí só as questões físicas,
que estiveram presentes também. Não sei se tem aí uma pegada de alguma coisa psicológica, pelo fato daquela expulsão ter sido tão custosa para o Barcelona, mas o Ronald Araújo não vem sendo o mesmo. Então o Ronald Araújo está desenganado. É isso? Não penso assim. Não acho que seja isso. Essa pode ser uma temporada de retomada do Ronald Araújo. Então, essa é uma questão. Tem o Christensen também, que aí teria até um perfil mais parecido com o Inigo Martínez. Você ter o Cubarsí, né, um garoto, um adolescente praticamente, com um jogador mais experiente. Mas só que tem uma questão. O Christensen também tem problemas físicos, acho que até piores do que o Ronald Araújo, né? O Christensen é um jogador que você não tem tanta segurança para contar, porque toda hora ele machuca, toda hora ele tem problemas físicos, então, não sei, mas o Christensen seria até um pouco mais de um perfil parecido com o Inigo Martínez. Contratação, Barcelona ainda está envolvido ali em questões de fair play financeiro. O Marcelo Beckler tem falado de forma maravilhosa, acho que é o melhor. Aliás, o Marcelo Beckler, com todo carinho e respeito aos demais, é o jornalista que melhor fala sobre Barcelona no mundo. Quer dizer, no mundo. Pelo menos no Brasil. Mas no mundo é top 5, certeza. Mas, e ele tem explicado muito bem, Barcelona ainda tem toda a questão lá com Javier Tebas, tudo aquilo que a gente já sabe. O Barcelona tem ainda tido problemas com a questão da regra do 1 para 1, então não sei se o Barcelona vai ter até o fim da janela condição, não financeira, mas condição de fair play financeiro para contratar um zagueiro. Mas é isso. O Barcelona tem essa coisa para resolver, mas o resto do time, ele está montado. E está reforçado. Reforçado porque a gente imagina que a gente vai ver um Lamine Yamal melhor no segundo ano como uma estrela mundial, podemos dizer assim, né? Na segunda temporada como uma estrela mundial. A gente vai ver um Rafinha, imagino que melhor. A gente vai ver um Pedri melhor do que no ano passado. O Pedri ano passado foi um ano fantástico, mas fantástico. Um ano de nível top 10 de bola de ouro. A gente vai ver, imagino, um ano do Baldé em que ele não se machuque na reta final e que fez muita falta. A gente vai ver um ano de Cubarsí mais maduro. A gente vai ver um ano de um trabalho do Hansi Flick mais consolidado. O Barcelona foi tão bom no ano passado que a gente meio que esqueceu que era o primeiro ano do Hansi Flick. Vocês repararam isso? A gente praticamente esqueceu que o Hansi Flick tinha chegado na temporada passada. Então, esse ano vai ser um ano em que o trabalho do Hansi Flick, geralmente o pessoal diz que o trabalho do treinador começa a aparecer na segunda temporada, né? Especialmente em locais em que há uma lógica de trabalho bem melhor do que no Brasil, né? No Brasil, a gente espera que o trabalho do treinador apareça no segundo mês do cargo, né? Na Europa, as pessoas entendem que o trabalho do treinador vai melhorar na segunda temporada. E é a segunda temporada do Hansi Flick. Então, eu entendo que o Barcelona, para mim, é favorito por conta disso. E ainda mais se você comparar, pega tudo que eu falei do Barcelona aqui, de pouca coisa a fazer, ou quase nada a fazer, isso parece um anúncio de imóveis, sabe? Quando você vê anúncio de imóvel, o cara fala, imóvel, maravilhoso, nada a fazer, é só entrar e morar, né? Querendo dizer, tu não precisa fazer obra, o apartamento já tá tudo certinho, ou a casa já tá toda certinha, não precisa, é só entrar e morar. O Barcelona, se o Inigo Martínez não tivesse saído, seria um imóvel assim. Não tinha nada a fazer, era só botar em campo e jogar. Agora, com a saída do Inigo, tem uma coisa a resolver, mas todos os outros 9, né? E eu tô falando 9 porque o goleiro deve ser novo, né? Deve ser o Joan Garcia, que foi contratado do rival espanhol. Mas considerando o goleiro que tem uma participação menor no sistema, vamos poder dizer assim, né?
Tudo bem, no caso do Barcelona ele vai ter que jogar muito com os pés, mas tudo bem. Mas o goleiro é um ponto à parte. É muito mais fácil substituir um goleiro do que outros jogadores. Então você tem ali uma coisa a resolver, que é a saída do Íñigo Martínez. Pegando essa lógica aqui do imóvel, né? Que no Barcelona já está o imóvel pronto, é só entrar e morar. No Real Madrid é um imóvel que você está pegando, é um imóvel de muita qualidade, é um imóvel com excelente estrutura, excelente, a fiação é boa, as paredes são muito bem feitas, o imóvel foi planejado para pegar o sol de manhã, e tudo isso bonitinho, tudo bonito, só que o imóvel está quebrado. O inquilino anterior destruiu o imóvel por dentro. Tem parede com lasca, o piso tá arranhado, as portas estão todas machucadas, a tinta tá manchada, tudo isso. Então, o Real Madrid, ele é um imóvel de muita qualidade, mas que precisa de obra. Você não pode entrar e morar. Você tem que fazer obra antes. E o que eu quero dizer com isso? O Real Madrid vai precisar ser construído ou reformado agora. Por quê? Porque, ele trocou de treinador. Sabe o que eu falei que o Hansi Flick está na segunda temporada? O Xabi Alonso chegou agora. É bem verdade que ele teve 30 dias de trabalho que ele não teria e teve 6 jogos de trabalho que ele não teria por conta da Copa do Mundo de Clubes. Perfeito? Jogou lá a Copa do Mundo de Clubes, foi a semifinal, tomou aquela paulada do PSG, mas o Xabi Alonso pôde testar coisas, jogou com linha de 4 na defesa, jogou com 3 zagueiros, usou o Vinícius de uma forma, usou de outra, descobriu que o Gonzalo Garcia é um cara que vai poder ter minutos e vai ter impacto. Então a Copa do Mundo de Clubes é como se a Copa do Mundo de Clubes fosse aquela obra na casa, aquela reforma na casa, que você tá com um pouquinho mais de grana, aí você bota operário dobrado, né? Você bota funcionário dobrado para a obra andar. Então, a Copa do Mundo de Clubes foi um pouco isso pro Real Madrid. Mas o Real Madrid está em reforma. O Real Madrid trocou o treinador. Saiu o Ancelotti, veio o Xabi Alonso. O Real Madrid pode trocar profundamente de sistema. O Xabi Alonso fez 2 temporadas e meia excelentes no Bayer Leverkusen, jogando com 3 zagueiros. O Real Madrid vai trocar, né, zagueiro. Um zagueiro é novo. O Huijsen chegou agora. O Real Madrid provavelmente vai trocar as 2 laterais, porque o Arnold deve ser titular na direita, até porque o Carvajal ainda vai demorar a pegar um pouquinho de ritmo. E na esquerda deve ser o Carreiras. O Real Madrid no meio campo não terá o Bellingham até outubro, porque o Bellingham fez uma operação no ombro, não terá o Bellingham até outubro. Se mudar de esquema, o Real Madrid altera a forma como jogam destaques do time. Uma coisa é jogar num trio de frente, com um ponta em cada lado e o Mbappé. Outra coisa é jogar com dupla de ataque. Outra coisa é jogar talvez com um jogador vindo mais de trás, 2 jogadores por trás do Mbappé. Então, tem muita coisa que o Real Madrid vai ter que fazer. Então, por isso, nesse aspecto, me estranha você ter algumas casas, entre elas a KTO, colocando o Real Madrid como favorito. Eu acho que por isso tudo que eu falei, que o Barcelona é favorito para ganhar esse campeonato espanhol. E aí eu fui lá olhar, fui pegar aqui e fui impactado por essa reportagem que eu peguei lá no Flash Score. Também no primeiro comentário fixado tem link para você baixar o Flash Score de graça, tá? Você não paga nada para baixar o Flash Score. E aí tá aqui, estatísticas colocam o Barcelona como o próximo campeão de La Liga. E quem falou isso? O supercomputador da Opta. Supercomputador da Opta, muito amigo do Casemiro Miguel, né? Do meu chapa Casemiro Miguel. Que, lembra, o Casemiro falou, por que o supercomputador da Opta não... Vocês sabem. O computador da Opta colocou aqui, fez aquele levantamento, aquelas medições lá do supercomputador da Opta,
E segundo o supercomputador da Opta, o Barcelona é o principal favorito a ganhar o Campeonato Espanhol, com 46,5%. O Real Madrid aparece em segundo com 32%, arredondando. Aí em terceiro o Atlético de Madrid com 11,7%, seguidos de Villarreal e Atlético Bilbao. Do Atlético Bilbao para baixo, segundo o supercomputador da Opta, a chance é menor de 1% de ser campeão. Para o Betis, para o Osasuna, para o Celta de Vigo, para a Real Sociedad, Valência, Raio, Mallorca e Alavés. Então, segundo o supercomputador da Opta, ele meio que traz a informação do que eu penso aqui no canal do VSR, que para mim o Barcelona é o principal favorito para ser campeão espanhol. E você, o que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário também, tem o link para você fazer sua jogada lá em kto.bet.br com responsabilidade, proibido para menores de 18 anos. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.